Nós acabamos de ler Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. E aqui nós vemos grandes lições, principalmente para jovens. É lógico que a palavra não é exclusiva de jovens, só porque menciona um jovem chamado Eutico. Mas é importante vocês, como alguns aqui adolescentes ainda, estarem atentos. Outros já uns jovens um pouco mais maduros e até mesmo os adultos. Estarem atentos o que a palavra de Deus quer nos trazer com esse texto. E é interessante notarmos o que é escrito aqui por Lucas. Lucas está descrevendo aqui o que aconteceu. Mas antes de chegarmos no ponto principal, só para nós compreendermos melhor, Paulo ele tinha no seu coração, o intento no seu coração de ir até Jerusalém, né? Que seria o dia de Pentecoste. Mas antes de ir até Jerusalém, ele vai chegar em Troade. Na verdade, ele está em viagem, ele está em Atenas. E aí ele fica um período em Atenas. Depois você verá ali no capítulo de número 19, Paulo em Éfeso, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus, e até mesmo acontecendo um grande alvoroço naquela cidade, porque estava havendo milagres, e aqueles homens que trabalhavam, que eram os artífices da época, que criavam deuses, eles estavam tendo problemas, as pessoas estavam se convertendo e não estavam mais procurando esses deuses criados por mãos humanas. E aí há todo um alvoroço naquela cidade por causa das conversões. E muitos de nós sabemos que em Éfeso havia ali uma deusa, era chamada da deusa de Éfeso, que era a deusa Diana. Então estava havendo toda uma preocupação quanto à adoração a esses deuses, por causa da mensagem de Paulo que estava pregando, e as pessoas estavam se convertendo. E é interessante notar que no capítulo 17 você verá até mesmo os filósofos, epicureus, os estoicos, homens sabidos, conhecedores, mas que estavam ouvindo Paulo. Então nós vemos que Paulo não era qualquer um. Depois de Cristo, podemos dizer que foi um dos maiores pregadores. Depois do Sermão do Monte, depois você estuda o Sermão do Monte, está lá em Mateus. Depois de Jesus, acreditamos que Paulo foi um dos maiores evangelistas, pregadores. Pois bem, então ele chega até esse ponto. Ele está com o intento de ir a Jerusalém. Pregou na cidade de Éfeso, está em viagem, vai passar pela Macedônia, chegou aqui em Troade. E em Troade ele chega num domingo. Não sei se você reparou no versículo de número 7, no primeiro dia da semana. Então ele chega no domingo. E é mais interessante que era dia de ceia. Eles estavam no partir do pão. Paulo, tendo que se mover, de um lugar para o outro, até mesmo para que ele pudesse chegar em Jerusalém antes de Pentecostes, ele teria que então não demorar muito neste lugar. Tanto que o texto vai dizer que ele estava de passagem. E ele, nesse culto, podemos dizer assim, nesse culto, ele estende o seu sermão, ele prolonga um pouco mais o seu sermão, porque havia muitas coisas para dizer, para passar, para exortar, para encorajar aqueles irmãos de Troade. Então ele prolongou o seu discurso. Alguns vão dizer que o discurso poderia ter durado aí, em média de 4 horas, né? Ou seja, havia muita coisa, mas Paulo já estava acostumado com isso. Paulo, nos capítulos anteriores, ele também discursava na escola de Tirano todos os dias. Todos os dias Paulo pregava e anunciava o Evangelho. E aqui é um ponto, um parênteses que nós podemos fazer, né? Será que nós estamos fazendo mesmo?
Sabe que você jovem, lá no seu colégio, você é adolescente, lá no colégio, você tem que testificar de Cristo todo dia, no curso, não sei se já tem alguém aqui na faculdade, tem que testificar de Jesus, é um parênteses. Pois bem, vamos prosseguir para a gente chegar no ponto-chave e encerrarmos a mensagem, nós não iremos prolongar. Então Paulo está discursando no culto, na ceia, está pregando o evangelho, está exortando, está encorajando aqueles irmãos. E aí nós vemos o caso do jovem aqui chamado Eutico. Eutico, ele escolheu um lugar para ouvir o sermão muito estranho. Ele escolheu o quê? A janela. Ele escolheu a janela. E é interessante que o texto ele pontua, no versículo de 8, ele diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo. O que ele está querendo colocar aqui? Eu acredito que Lucas está querendo pontuar o seguinte: olha, não era um ambiente que causava sono. Por que não era um ambiente que causava sono? Primeiro, era o apóstolo Paulo que estava pregando. O apóstolo Paulo era aquele que discursava com os filósofos, com os estoicos, com os epicureus. O apóstolo Paulo está pregando, gente. Você acha que haveria condição de ser uma mensagem cansativa? Eu creio que não. Um homem a qual até mesmo nos versículos anteriores estava dizendo que o poder era tanto que o lenço, que as coisas de Paulo curavam. O poder dele, lógico não dele, mas através dele. Então Paulo estava discursando. Não tinha então um ambiente para ter sono, mas aquele jovem que escolheu a janela. E aqui nós vamos tirar lições para que hoje nós possamos meditar com isso. E é algo muito sério. Eu pontuei aqui algumas características a respeito disso. O que a janela pode representar? O que está na janela pode representar? Primeiro, a janela pode representar um coração dividido. Eutico estava na janela, ouvindo Paulo, e possivelmente olhando o que está acontecendo lá fora. Está vendo o que está acontecendo. Só que o que nos aparenta, pelo que aconteceu com ele, é que o que estava do lado de fora era mais importante do que estava sendo pregado lá de dentro. Glória a Deus. O que estava fora. E aí, como podemos trazer essa mensagem dentro do seu contexto para aplicarmos no nosso dia? Tem muitos jovens cristãos, não só jovens, mas cristãos no sentido geral, com o coração dividido, com a adoração dividida entre o mundo e entre o reino de Deus. Ele está com os seus olhos voltados para o mundo e um pouquinho dos olhos voltados para a igreja, mas ele ainda está dentro da igreja. E é engraçado notar que quem está na janela nunca cai para dentro, cai para fora, cai para o mundo. Então, aprendemos aqui, aquele jovem estava com o coração dividido. E não há como nós termos uma vida de santidade. Jovens, vocês jovens aqui, vocês não conseguirão ser santos com o coração dividido. E é interessante notar que a palavra de Deus fala o quê? Sem santidade ninguém verá Deus. Glória a Deus, aleluia. Sem santidade não tem como. E o que hoje nós temos visto tem sido o quê praticamente? Os jovens se interessam mais pelas coisas do mundo, estão com seus olhares na janela, nas coisas do mundo, e querem trazer o que está no mundo para dentro da igreja. Não é assim que acontece. Não é segundo os meus preceitos, não é segundo as minhas filosofias, mas é segundo o reino de Deus, aquilo que Ele determinou que deveria ser feito. Então, nós não teremos uma vida de santidade se nós estivermos com o coração dividido. E aí surgem então essas 4 características: distração, sono, queda
e morte. Distração por quê? O mundo está atraindo o olhar do jovem. Satanás, com o secularismo, com o humanismo, ele está atraindo o olhar do jovem. Seja em qualquer campo, entretenimento, seja na música, seja nas artes, seja no colégio, seja na faculdade, em todas as áreas estamos cercados. Vocês jovens estão cercados. E se não houver um despertamento, vocês ficarão como Eutico. Se não houver um despertar, na verdade você não, nós ficaremos como Eutico. Estamos cercados, irmãos. Não temos condições mais de achar que o Evangelho é fábula, é brincadeira. Não, nós estamos tratando da nossa salvação. Glória a Deus. Da nossa vida com Deus na eternidade. E você jovem, como um homem, uma menina, um futuro homem maduro, uma futura mulher madura, você tem que começar de agora. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo Deus, você está ouvindo as lições de Deus, para que você possa caminhar, para que você possa prosseguir. Mas é o que acontece. A distração, o humanismo, o secularismo. E aí surgem algumas perguntas. Para onde está o seu olhar? O seu olhar está que nem do Eutico. Olhou para a janela, se interessou porque viu lá fora. Para onde está direcionado os seus olhos? Para a janela ou para o reino de Deus? Aquilo que está sendo anunciado, as lições que estão sendo passadas, ensinadas, para onde? E aí nós falamos o coração dividido, temos algo que é muito complicado: indecisão. O coração dividido causa indecisão. Você não sabe para onde que você vai, você não sabe para onde que você vai caminhar, se você está com Cristo ou não. Você ainda está na dúvida, será que Nós não estamos falando de igreja, de legalismo, de cumprir regras. Ainda que para estar no reino de Deus, sim, nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor, mas não é no aspecto legalista, mas é no aspecto de que nós fazemos e cumprimos os mandamentos do Senhor porque amamos a Deus, porque entendemos o plano de Deus, o plano de salvação para a nossa vida, para nossas vidas. Então a indecisão é perigosa. Aonde você está? Você já está indo para a janela ou você já está na janela? Foi atraído por ela? Foi. Isso acontece. Olhamos, somos atraídos. Mas ou nós demos um passo para ficar na janela, ou nós, naquele momento, nós paramos, retornamos e prestamos atenção naquilo que de fato é válido, o reino de Deus. Glória a Deus. Segundo, temos então a distração. Agora vem o sono. O sono é o quê? A dormência, a insensibilidade, a indiferença concernente às coisas de Deus. As pessoas estão cansando, estão se afadigando com as coisas de Deus. Por quê? Porque o secularismo está oferecendo para você sempre coisas novas. O que eu estou pontuando, que os irmãos entendam, a tecnologia ela oferece coisas muito boas para nós. Hoje nós temos vasto conhecimento da palavra de Deus a partir da internet. Imagine Paulo com a internet de hoje. Meu Deus do céu. Imagine Paulo com o Facebook. Mas ele não deixando de fazer as missões que ele fazia, que às vezes parece que a facilidade que nós temos dificulta o nosso agir, nosso ir. Mas o que nós estamos pontuando não é essa questão da tecnologia ser no todo ruim. Nós estamos pontuando que por conta de coisas novas que são acrescentadas para nós estamos acostumando com isso. Por conta disso, precisamos sempre de algo novo, queremos algo novo, eu preciso de algo novo. Enquanto
O Evangelho de Cristo, ele não vai te proporcionar muitas coisas mirabolantes, mas ele vai te proporcionar uma coisa só, essencial. Qual? Salvação em Cristo Jesus. Só isso deveria ser suficiente. Então o sono traz dormência, insensibilidade, e muitas pessoas estão se afadigando, estão cansando, não tem mais interesse em Deus, frieza, tédio. Não é isso que está acontecendo? Agora, será que o que eu estou falando aqui está acontecendo com você? É porque a gente está pregando aqui, irmãos, é para nós aqui, para todos nós. Não é para alguém que está lá do outro lado do mundo. Para nós. Você acha que isso já não está acontecendo? O sono. Terceiro, para avançarmos, estamos chegando ao final, é a queda. Houve então a distração, o mundo encanta, é atrativo, estou caminhando para lá. Depois, quando eu caminhei, no caso nós estamos comparando com Eutico foi, sentou na janela, dormência, insensibilidade, não estava muito interessado no que Paulo estava dizendo do reino de Deus. Veio o sono. Depois do sono, consequência, queda. O que significa isso? Eutico estava num lugar indevido. Eutico estava num lugar inseguro. Não havia segurança onde ele estava. E onde a palavra de Deus nos fala que nós somos seguros? No esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansaremos. Nós somos seguros guardado debaixo das asas de Deus. Jesus não falou isso. Olha, quantas vezes eu tentei reunir, assim como faz a galinha com seus pintinhos, reunir vocês, trazer vocês para mim, cuidar de vocês. E aí às vezes as pessoas estão deixando esse cuidar de Deus. Estava em um lugar devido e morre. E a quarta, morte. Teve a distração, teve o sono, teve a queda, lugar indevido e agora a morte. O que significa aqui? O Espírito extinguiu. O Espírito extinguiu. É o que a palavra de Deus nos fala, que podemos extinguir o Espírito. A grande questão que nós temos que entender é que um cristão de fato que foi salvo em Cristo, ele não deixará de servir a Deus por mais que haja algumas quedas, haja fraquezas. Mas aquele que não foi salvo, aí já não foi. Ele simplesmente veio, achou interessante, mas para ele não é o que ele gostaria de viver. Então essa pessoa vai e sai e vive no mundo. Mas voltando à morte, para nós encerrarmos. A morte, o Espírito extinguiu. A pessoa começa a andar na carne. Você já viu isso? Possivelmente você já viu alguém que fazia parte da igreja, mas agora está imoral, está promíscuo, mudou a sua forma de andar, mudou a sua forma de pensar, está totalmente diferente, está como o mundo. O mundo aqui que nós falamos do mundo, o mundo é o quê? É o sistema do mundo, não é o mundo planeta, é o sistema do mundo. Então a pessoa que morreu, ela agora vai caminhar segundo os desejos da carne, a concupiscência da carne, pecados e pecados e pecados. Não vai mais ter quebrantamento, contrição. Esses não vão ter arrependimento, não vão se arrepender. E esse é um dos pontos que nós temos que destacar. Quantas vezes você já chorou pelo seu pecado? Quantas vezes você já despertou para o seu pecado, que é algo que é agressível e terrível contra Deus? O que nós temos visto em larga escala, irmãos, são pessoas que vivem no pecado, mas no domingo vêm levantar a mão a Deus, adorar. Eles vivem como ímpios durante a semana, mas domingo vem adorar a Deus. Tem um texto da palavra de Deus que diz que eu não ouvirei as melodias, as suas melodias.
Amós, se eu não me engano, 5, vai falar sobre isso. Eu não darei ouvidos. O quão sério. O quão sério. Muitas vezes podemos pregar, podemos tocar, podemos cantar, podemos fazer um monte de coisa, mas se nós estamos com o nosso coração ainda no mundo, se andamos segundo a carne, não temos o Espírito de Cristo. Já extinguimos o Espírito Santo. E tudo que fazemos por conta própria. Então, a morte chega. A morte chegou a esse. Ele agora está vivendo segundo os seus próprios desígnios. Mas será que esse é o quadro? Será que esse não é o quadro? Talvez acontecendo com você. Talvez você ainda está no processo. Talvez você até chegou já na morte. Já está lá. E aí, o que eu faço agora? Não tem mais jeito. Tem um jeito. Tem uma forma. Tem uma forma. Em Romanos 13:11, antes de encerrarmos, diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Teve uma canção que foi cantada aqui, né? Que é aqui que eu quero ficar, né? Que eu me sinto bem. E aí tem outra parte que fala: não, no outro lugar, melhor. Será que isso realmente, no seu coração, aquilo que está brotando, o desejo, é que não um jovem quando olha para alguém e se apaixona. Nossa, me apaixonei. Que acontece isso, eu olhei, nossa, deusa grega, ou Deus grego, né? Acontece. Lógico que nós não vamos comparar com o nosso amor com Cristo, mas eu estou falando, a sinceridade, esse sentimento pulsante, está no seu coração ainda? Está pulsante. Você ama Deus com todo vigor. E aproveitando esse embalo, é o que tem acontecido muito com muitos namorados que são cristãos aí. Namoram, começam a namorar, não tem compromisso nenhum com Cristo, e defraudam um ou outro. Tem relação sexual antes do casamento. Não pode isso, gente. Pecado. E tem gente que está levando isso como se fosse comum. Pecado. Então aí Romanos 11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. É hora de acordar desse sono. É hora de sair dessa inércia. É hora de não olhar mais para a janela. Ou se já está lá, sai agora. Cuidado. Cuidado. Você pode cair. Você pode morrer espiritualmente. E se isso já aconteceu, Felipe? Agora chegamos de fato ao final da mensagem. Se isso já aconteceu, eu caí, eu me distraí, tive sono, estou meio frio, houve queda, e eu morri, houve morte espiritual, eu não tenho mais a sensibilidade, eu não tenho mais aquele desejo, eu não tenho mais aquela vontade no meu coração sincero. Eu perdi aquele amor, o primeiro amor saiu e está extinguindo. Eu até venho na igreja, porque é o que está acontecendo aqui. Eutico estava na igreja, ele não estava no mundo, ele estava na igreja. Eu estou na igreja, mas eu não tenho mais amor. Perdi isso, ou estou perdendo, não sei como lidar. E cheguei à morte espiritual. No versículo de número 10, diz o seguinte: então, descendo Paulo, debruçando-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos alarmeis, pois ele está vivo. Como nós podemos aqui entender do que nós estamos tratando, segundo o que foi relatado? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Lembra da visão de Ezequiel, dos vales dos ossos secos?
aquela visão. Todos estavam mortos ali. Deus deu uma visão a Ezequiel. Não havia nada, eram ossos secos, representando a morte espiritual ali do povo de Israel. Estavam desanimados, frios. Mas Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. E Deus pede para Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. E aqueles ossos juntam-se. Quando Ezequiel profetiza, dentro do nosso contexto de entendimento, é quando se anuncia o Evangelho, quando se prega alguém que está morto, que está caído, como Eutico. Os ossos então se juntam, cada osso a seu osso, cria-se pele, nervo, carne, sangue, torna-se de pé aqueles ossos secos como um corpo, mas ainda não há espírito. E Deus pede para Ezequiel: sopra sobre eles, Ezequiel, para que eles possam viver ou reviver. Oh, meu Deus do céu, ainda há esperança. Jovens, tem esperança ainda. Tem esperança, jovens. Em Cristo tem. Você não deve olhar para a janela. Se você olhou, mude a rota, a direção dos seus olhos. Se você sentou ali, saia da janela. Mas se já caiu, você dormiu, caiu e teve a morte, existe ainda a esperança de reviver. E é isso que Cristo está oferecendo hoje: reviver, tornar a ter vida, tornar a ter vício, vontade, vigor, intrepidez, coragem de ir avante, de viver pelo Evangelho. O Evangelho veraz de Cristo não é uma religião, mais uma religião, meu irmão. É uma verdade absoluta, inequívoca, para a nossa vida eterna. Esse tempo aqui vai acabar, esses dias aqui vão passar. Você não vive eternamente aqui. Aqui você é um peregrino e está de passagem, é um forasteiro em terra estranha. Aleluia. A sua morada é os céus, a sua morada é a eternidade. Quantos no mundo, meu irmão, não atente para o mundo, porque o mundo está perdido, experimentará da ira de Deus se não vierem a Cristo. Mas você não. Você está ouvindo, está aprendendo sobre a palavra. Se dedique em Deus, aprenda das Escrituras, leia, ore, jejue, seja um exemplo na escola, seja um exemplo na faculdade, seja um exemplo no curso, testifique de Cristo, não importa o que as pessoas falem, seja um representante. Assim como existem representantes de países em outro país, assim como existe esses representantes, um representante do Brasil no Paraguai, um representante do Brasil nos Estados Unidos, um representante que é embaixada, um representante do Brasil na África. Seja você um representante dos céus aqui na terra. Que você fique com essa mensagem e que ao sair daqui você não se esqueça, não trate de indiferente. Ao chegar em casa, medite nela, leia o texto, Atos 20, medite, leia, até que seja produzido em você desejo sincero. Então vamos orar. Eu vou passar a palavra. Vai ter mais um louvor, né? Vai cantar mais um? Então vem mensagem de louvor. Enquanto eles estão se ajeitando, nós vamos orar, agradecer a Deus pela mensagem. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graça, Deus, por essas poucas horas aqui que passamos. Esta é uma hora que passamos com o Senhor, mas cremos que foi proveitosa. Trata em nossos corações agora, Senhor. Agora é o momento, Jesus, de nós consertarmos, nos consertar com o Senhor. É agora, é o momento, é a hora, é hoje. Não é amanhã, não é amanhã, não é depois, não é daqui a uma
profundo âmago, esquadrinha os nossos corações, arranca de lá as impurezas, ó Deus. Torna-nos, ó Pai, mais alvos como a neve, mais brancos como a lã. Limpa-nos dos nossos pecados, que são tão vermelhos como o carmesim, mas que o Senhor prometeu que faria isso, Senhor, mediante a sua graça, mediante o seu poder, mediante a sua misericórdia sobre nós. Pai, que nós hoje, quando viermos dormir, Senhor, antes de dormir, venhamos, ó Pai, meu Deus do céu, chorar diante de Ti, por causa dos nossos pecados. Às vezes o nosso olhar no mundo, às vezes estávamos ali na janela, não estávamos muito interessados. Mas, Senhor, traga-nos de volta, Senhor. Traga-nos de volta. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado